Muito bem, gente. Então, estamos de volta, seguindo com as nossas questões. Vamos agora à questão 26. Há necessidade de que os princípios e as normas constitucionais sejam eficazes, produzindo de logo os efeitos jurídicos que todos esperam. Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical, substituindo-se a necessidade por é necessário. Gente, presta atenção. A necessidade de que os princípios, aquele de está ali, porque o substantivo necessidade o exige. Necessidade de alguma coisa. Aquela preposição de está ali pela regência do substantivo necessidade. O substantivo necessidade rege a preposição de, exige a preposição de. Quando eu troco a necessidade por é necessário, o sentido fica uma maravilha, mesma coisa. Só que eu não vou dizer é necessário de que, epa, não. Necessário não pede preposição de nenhuma. Há necessidade de alguma coisa. É necessário que os princípios. Se eu troco a necessidade por é necessário, eu sou obrigada a retirar aquela preposição de. Então, presta atenção, porque a banca falou em relação semântica, quer dizer, sentido, e o sentido fica mantido perfeitamente. Só que ela disse também correção gramatical. E aí, gente, eu vou trocar é necessário. E aí eu tenho que tirar o de e continuar no que. Então, preserva-se a relação e a correção? Não. Errada a 26. Eu sou obrigada a retirar este de aqui. Ok? Muito bem. Então, vamos à questão 27. A globalização incorpora à reflexão também os países de menor desenvolvimento. Mantém-se o sentido original do período, mas prejudicam-se as relações de regência verbal, caso a expressão a reflexão seja eliminada. Presta atenção. Mantém-se o sentido original, mas prejudicam-se as relações de regência, caso a expressão a reflexão seja eliminada. A globalização incorpora, olha bem, ela incorpora o quê? Os países de menor desenvolvimento. A quê? A reflexão. Do jeito que está, o objeto direto é os países de menor desenvolvimento e o objeto indireto é a reflexão. Quem incorpora, incorpora uma coisa à outra. Aí ele diz, mantém-se o sentido original, mas prejudicam-se as relações caso a expressão a reflexão seja eliminada. Vamos tirar o a reflexão, aí vai ficar assim. A globalização incorpora também os países de menor desenvolvimento. Gente, primeiro que o sentido já fica capenga, porque do jeito que está, ele está dizendo o que ele incorpora, o que ele incorpora a quê? Quando eu tiro a reflexão, claro que o sentido muda, porque ele só está dizendo o que ele incorpora, já não diz mais a quê. Então ele diz, mantém-se o sentido? Não, o sentido já não vai ser mantido, porque ele não vai dizer a quem ele incorpora os países. Então já está errada a 27. Prontinho, errada. Muito bem, 28. Esta crise, porém, não é apenas econômica, ela também é uma crise moral. É uma crise institucional e filosófica do sistema que construímos. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se fosse inserida a preposição de antes do pronome que, escrevendo-se de que. Então vamos lá. Esta crise, porém, não é apenas econômica. Ela também é uma crise moral. É uma crise institucional e filosófica do sistema que construímos. Bom, então vamos fazer agora o que ele propõe. Esta crise, porém, não é apenas econômica. Ela também é uma crise moral. É uma crise institucional e filosófica do sistema de que construímos. Sistema de que construímos. Pensa no verbo construir.
Qual é a regência do verbo construir? Quem constrói, constrói algo. O verbo construir pede preposição de? Claro que não. Então eu poderia colocar ali a preposição antes daquele que e dizer sistema de que construímos? Claro que não, ficaria errada. Então ele está dizendo que estariam mantidas a correção e a coerência se fosse inserida a preposição de antes do que? Claro que não, errada, a número 28. Questão de regência, né, gente? Quem constrói, constrói algo. Se o verbo construir não pede preposição, o que você ia fazer com aquele de que ali? Nada, totalmente capenga. Muito bem, questão 29. O excelente desempenho das exportações brasileiras fez com que o país reduzisse suas necessidades de financiamento em moeda estrangeira a números quase irrelevantes se comparados à dimensão da economia. Na linha 3, a presença da preposição em a números justifica-se pela regência de financiamento. Então vamos lá. A banca está perguntando se o uso daquela preposição a em a números foi exigência da palavra financiamento. Vamos ler. O excelente desempenho das exportações brasileiras fez com que o país reduzisse suas necessidades de financiamento em moeda estrangeira a números quase irrelevantes. Gente, pare e pensa bem, hein? Quem exigiu esta preposição a aqui foi a palavra financiamento? Financiamento em moeda estrangeira a números quase irrelevantes? Claro que não. E aí eu jogo a pergunta para você. Quem foi que exigiu aquela preposição a antes de números? A números. Reduzisse suas necessidades a alguma coisa. Olha bem, eu digo assim, ele reduziu meu salário ao mínimo. Quem reduz, reduz algo a alguma coisa. Então é claro que quem exigiu ali foi o reduzisse. Claro que não foi a palavra financiamento. Ok? Então, errada a número 28. Então, não foi financiamento, foi o reduzisse. Ok, gente? Muito bem. É isso que eu digo, volto a repetir o que já falei hoje. Se você não lê com muita atenção o período, você muitas vezes não percebe quem está completando quem. Para você saber que aquele A, antes de números, foi exigência lá de cima do reduzisse, você tinha que ler esse trecho com muita atenção. Porque ele está dizendo, reduzisse o quê? Suas necessidades de financiamento. A quê? A números quase irrelevantes. Então você percebe que o reduzir ali pediu dois complementos. Reduzisse o quê? Suas necessidades de financiamento. A quê? A números quase irrelevantes. Então, claro que foi o reduzisse e não financiamento. Muito bem. Questão 30. A justiça brasileira ainda está presa às concepções autonômicas do século XIX. E, por isso, o tratado internacional tem sido considerado norma de natureza ordinária e, consequentemente, é sujeito à modificação, à revogação e à alteração por qualquer legislação ordinária, sem qualquer audiência dos organismos internacionais e dos países que foram coparticipantes da elaboração de um tratado, seja ele de qualquer natureza, comercial, civil, tributária. Bom, os 3 sinais indicativos de crase empregados às linhas 3 e 4 têm justificativas diferentes e 2 deles podem ser omitidos sem prejuízo para a correção gramatical do período. Boa questão, hein? Olha bem. Ele está dizendo que os 3 sinais de crase, indicativos de crase, empregados às linhas 3 e 4, têm justificativas diferentes. E que 2 deles poderiam até ser omitidos, quer dizer, poderiam não ter sido usados. Então vamos voltar. A justiça brasileira ainda está presa às concepções autonômicas do século XIX e, por isso,
O tratado internacional tem sido considerado norma de natureza ordinária e, consequentemente, agora, é sujeito à modificação, à revogação e à alteração por qualquer legislação ordinária, sem qualquer audiência dos organismos internacionais e dos países que foram. Gente, presta atenção. Ele está dizendo que esses três assentos aí, vejam bem o que ele está dizendo aqui, quer ver? Têm justificativas diferentes. Vamos voltar lá. Presta atenção. Primeiro eu quero saber o seguinte. Quem foi que exigiu a preposição a nessa frase, nesse trecho aí em que nós encontramos o acento grave? Foi um verbo? Foi um nome? Quem foi? Olha bem, ele está dizendo assim. Vou pegar um pouquinho a leitura antes. Por isso, o Tratado Internacional tem sido considerado norma de natureza ordinária e, consequentemente, é sujeito à modificação, à revogação e à alteração por qualquer legislação ordinária. Gente, quem exigiu a preposição a, que aí está, quem exige é o adjetivo sujeito. Ó, sujeito a alguma coisa. Muito bem. Essa preposição foi exigida para os três. Isso aí é o tal do paralelismo. Se eu usei no primeiro, eu vou usar em todos. Eu usei no primeiro a modificação, usei no segundo a revogação, usei no terceiro a alteração. Primeiro, quem exigiu a preposição foi o mesmo elemento, sujeito. Segundo, a crase apareceu porque eu tenho preposição e artigo no primeiro, preposição e artigo no segundo, preposição e artigo no terceiro. Então, para começar, não são justificativas diferentes. É a mesma justificativa para os três. A preposição a é exigida pelo adjetivo sujeito e essa preposição a nos três, se unindo ao artigo definido a nos três. A mais a mais a e a mais a. Então, gente, são justificativas diferentes? Claro que não. E dois deles poderiam ser omitidos sem prejuízo? Também não, porque isso aí é o tal do paralelismo. Usei no primeiro, usei no segundo, usei no terceiro. Então, errada a número 30. Boa questão, hein, gente? Boa questão essa. Eu vou até chamar uma tela branca para mostrar uma coisa a vocês aqui, quer ver? Se eu escrevo isso, ó. Discurso, aqui é um R. Vejam bem que isso é muito legal, hein? Durante o discurso, ele aludiu à profissão, à família e aos futuros projetos. Ele aludiu, gente, a três coisas. Este verbo tem três elementos completando o seu sentido. Ele não aludiu a uma coisa só, ele aludiu a três. Profissão, família, futuros projetos. Então você pensa assim, vamos seguir, vamos obedecer ao paralelismo. O que é isso, Augusto? Eu vou explicar. Família é feminino, profissão é feminino, futuros projetos é masculino plural. Aí você vê que antes do masculino plural, ele usou a preposição a com o artigo os. Ora bolas, se ele usou preposição com artigo antes de futuros projetos, ele vai usar preposição com artigo antes de profissão e antes de família. Então você tem a mais a e a mais a. Então acento grave nos dois. Então vem comigo, ó. Acento aqui e acento aqui. Aqui você tem a mais a. Aqui você tem a mais a. Aqui você tem a mais os. Agora, e se a frase fosse assim? Veja,
Mesma coisa, só que eu mudei um pouquinho. Ele continua usando família feminino, profissão feminino, futuros projetos masculino plural. Só que eu pergunto a você, o que ele usou antes de futuros projetos? Só a preposição a. Subentende-se, portanto, que aqui ele também vai ter só a preposição e que aqui ele vai ter só a preposição. Então, preposição aqui, preposição aqui, preposição aqui. E aí, preposição sozinha não recebe acento. Então, vamos escrever essa frase agora sem acento antes de profissão e sem acento antes de família. Entenderam, gente? Então, isso aí eu queria mostrar, porque essa história do paralelismo é uma besteira, mas pega. Quer ver? Essa frase aqui estava mais complicadinha até, mas eu mostro uma frase bem simples. Olha isso aqui. Eu pergunto para você se ela está certa ou errada. Prefiro apartamento à casa. Aí eu pergunto para você, vamos ter assento aqui? Aí você diz assim para mim, claro, Augusta, eu me lembro muito bem da regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então esse a de casa é a mais a, tem que ter crase. Não. Por que não? Por causa do paralelismo. A palavra que você usou antes não foi apartamento? Foi. Você usou o artigo definido antes de apartamento? Não. Então por que você teria que usar um artigo definido antes de casa? Aquele a é só preposição, sem acento. Agora, vem comigo. Se a frase fosse essa, ó. Prefiro o apartamento à casa. Epa, à casa. Gente, esse aqui é preposição sozinha, sem acento. Agora, aqui eu usei o artigo. Então, aqui eu vou ter a preposição que o verbo exige, mais o artigo. Então, aqui eu vou ter um acento. Isso aí é o tal do paralelismo, gente. Nossa, Augusta, mas a banca pode cobrar isso? Claro, gente. Tá? Então, vamos em frente, voltando às nossas questões. Então, número 30, errada. Agora, vamos lá. 31. Pode-se fazer referência à cidadania desde pelo menos a Grécia Antiga, quando os homens livres podiam debater e decidir sobre as questões públicas. O emprego do sinal indicativo de crase em a cidadania justifica-se pela regência de referência e pela presença do artigo feminino antes de cidadania. Então vamos lá. Vamos ver se aquele acento grave é a exigência da palavra referência, que exigiu a preposição a e se juntou ao artigo definido feminino antes de cidadania. Vamos lá. Pode-se fazer referência a cidadania. Aí você pensa um pouquinho. Quem pode fazer referência, faz referência a. É o substantivo referência que exige a preposição a? É, gente, claro que é. Referência a alguma coisa. Beleza. E aí, antes da palavra cidadania, temos o artigo definido feminino a. Então, aquela preposição a se junta ao artigo a, ó, e dá o acento. Então, vem comigo, ó. A mais a. Então, correta, verdadeiríssima, muito bem. Quem exigiu foi a palavra referência, aqui está certo, e antes de cidadania eu uso o artigo a. Prontinho. Muito bem, questão 32. Caminhamos devagar até a entrada do estabelecimento. O acento indicativo de crase é facultativo, pois o verbo caminhamos é intransitivo, mas rege preposição a como deslocamento a um destino. Gente, presta atenção que a banca viajou. E se você não for esperto, você viaja com ela e acha que está certo. Gente, o acento aqui é facultativo. Caminhamos até a entrada do estabelecimento. Augusta, quer dizer que quando eu digo até a entrada eu posso pôr crase ou não? Pode. Só tem um problema. Não tem nada a ver com o caminhamos aí. O verbo caminhar não foi que exigiu ou não exigiu aquele a. Quem caminha, caminha. Não é? Deixa eu explicar, ó. Ele está dizendo que o acento é facultativo e é mesmo. Só que a explicação que ele deu está errada. Pois o verbo caminhamos é intransitivo. Ok. Mas rege preposição a como deslocamento a um destino? Não, gente. Olha bem. O problema não é esse.
é que com a preposição até, não tem nada a ver com o caminhamos. A pegadinha da questão está aqui. 32, coloca logo aí, errada. Deixa eu puxar uma tela para explicar isso. Olha só. Estarei aqui até a tarde de... Não, deixa eu mudar para ficar mais fácil, quer ver? Caminhamos, vou até usar o mesmo verbo para você ver. Caminhamos até o museu. Presta atenção aqui. Você pode dizer, caminhamos... Isso aqui é um H, hein, gente? Saiu horrível. Caminhamos até o museu, mas você pode dizer também, caminhamos até ao museu. Presta atenção. O até pode ser usado assim ou com a outra preposição. Quer ver outro exemplo? Subimos até o topo do morro. Mas eu posso dizer também, subimos até ao topo do morro. As duas formas estão corretas. Então, olha aqui. O que acontece na frase que ele deu na questão? Olha lá, voltando aqui. Caminhamos até a entrada. Então, você pode fazer assim, ó. Caminhamos, vê se é isso, Augusto. Então, as duas formas estão certas. Caminhamos até a entrada, sem acento, sim. Ou caminhamos até a entrada, com acento. As duas formas estão certas, Augusto? As duas formas estão certas. Então, gente, presta atenção. O problema é o até. Não tem absolutamente nada a ver com o verbo caminhar. A pegadinha está na explicação que ele deu. Você vê que a banca é tão maldosa que ela foi dizendo tudo direitinho. Olha aqui. O acento indicativo de crase é facultativo. Aí você aprendeu na escola um dia que com até é facultativo. Eu posso usar ou não. Tá certo até aí? Pois o verbo caminhamos é intransitivo. E ele é mesmo. O verbo caminhar é intransitivo. Não precisa de complemento nenhum. Aí ele diz assim... Aí agora é que vem, pois o verbo caminhamos é intransitivo, mas rege preposição a, quando, como deslocamento a um destino, não, ele não rege preposição a nenhuma. Quem aceita aquela preposição a ali, não é o caminhamos, é o até. Você pode dizer, caminhamos até o teatro, ou caminhamos até ao teatro. Então, caminhamos até a entrada sem acento ou caminhamos até a entrada com acento. Então, vejam a maldade da banca. Ela põe elementos corretos ali. Ela diz que é facultativo e você aprendeu o que é, já fica com aquilo. Tá certo. Ela diz que o caminhar é intransitivo e você sabe que ele é. Aí você já acha que a questão está certa. Aí o resto da explicação que ela dá não tem absolutamente nada de correto. Então, gente, a questão é errada, a 32. Tá? Muito bem. E aí tem um trecho aqui, ó. Porém, a preposição até, transmitindo ideia de limite, faz o uso da preposição a ficar facultativo. Como o substantivo entrada admite o artigo, então se pode escrever tanto da forma como está nessa questão, como... Ai, gente, nós não terminamos de ler a assertiva. Espera aí, volta aqui. Eu pensei que esse trecho aqui de baixo já era até outra questão. Espera aí. Vem, borrachinha. Borrachinha não quer vir para mim, gente. Agora veio. Espera aí, gente, olha só. Vamos entender aqui. Eu achei que já era outra questão e não é a mesma questão. Ah, agora ficou bonito. Olha aqui. Agora ele explicou tudo que eu expliquei para vocês. A questão... Eu estou vendo um ponto aqui, eu achei que já era até outra questão. Gente, ele continua, ó. Porém, a preposição até... transmitindo ideia de limite, faz o uso da preposição a ficar facultativo. Aquilo que eu disse, eu posso mesmo. Como o substantivo entrada admite o artigo, sim, então se pode escrever
tanto da forma como está nesta questão, quanto caminhamos devagar até a entrada do estabelecimento. Então, aqui, ele corrigiu toda a maldade que ele tinha posto lá em cima. Então, tá certa. Ah, agora sim. Ok. Muito bem. Questão 33. Machado pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o que me encanta de forma mais particular é o fato de que ele estava o tempo todo pregando peças nos leitores e nele mesmo. O pronome me funciona como complemento indireto da forma verbal encanta. Olha só, complemento verbal indireto é objeto indireto. Complemento verbal direto é objeto direto. Então, ele está dizendo que esse me é complemento indireto, quer dizer, objeto indireto do verbo encanta. Então, vamos ver, gente, ó. Machado pode ser considerado, no contexto histórico em que surgiu, um espanto e um milagre. Mas o que me encanta de forma mais particular é, gente, para e pensa no verbo encantar. Eu digo assim, a apresentação da atriz encantou os espectadores. Aquela atitude da criança encantou os pais. O verbo encantar pede preposição? Não. Ele é transitivo? Direto? É. Então, este me é complemento indireto? Não. É complemento direto. Então, errada a número 33. Errada. Ele é complemento direto, objeto direto. Agora, o aluno muitas vezes pensa assim, então quer dizer, né, que sempre que eu encontrar o me, ele é objeto direto, Augusta, complemento direto? Claro que não. Quem vai mandar nisso aqui é o verbo. Quer ver? Eu vou mostrar a você. Tela branca para eu mostrar. Olha só. Veja na frase de cima. Ele me recebeu lá. Faça a pergunta ao verbo para saber se aquele me ali é objeto direto ou objeto indireto. Ele recebeu quem lá? O verbo receber pede preposição? Não. Então, isso aqui é objeto direto, quer dizer, complemento direto. Agora, no de baixo. Ele me ofereceu abrigo. Ele é o sujeito. Ele me ofereceu o quê? Abrigo agora é o objeto direto. Ele ofereceu abrigo a quem? A mim. Aqui ele é objeto indireto. Então, gente, depende do verbo. Quem manda é o verbo. Numa frase aqui, ele me recebeu lá. Quem recebe, recebe alguém. O verbo receber não pede preposição. Esse me aí é objeto direto. É complemento verbal direto. Aí eu mudo. Ele me ofereceu abrigo. Quem oferece, oferece algo, que é o abrigo, objeto direto, a alguém, que é o me, que é o a mim, objeto indireto. Então, vai depender do verbo, da frase, do contexto, não é? Ali, o que mais me espanta. O que espanta, espanta alguém. O verbo espantar não pede preposição? Não. Então, o me ali é objeto direto, ou seja, complemento verbal direto. E aí, como a questão está dizendo complemento indireto, aqui está o erro, é direto. Então, questão 33, errada. Não é isso? Muito bem. Questão agora, eu coloquei diferentes trechos para vocês julgarem em certos ou errados. E aí, naquela questão, gente, em que nós... O que ele quer aqui? Tudo, né? Você tem que ver se a regência está correta, se é a concordância, se é tudo. Quando a banca põe isso, na verdade, é tudo que tem direito, a banca cobra o que quiser de você,
numa questão como essa. É uma das questões mais ricas das provas hoje. E não só CESP cobra isso, né, gente? Todas as bancas hoje cobram isso, porque a banca descobriu que numa questão só ela toca em 1000 pontos diferentes. Então, no próximo bloco, nós finalizamos as nossas questões. Até já.